Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quem já me conhece, eu sou a doutora Jéssica Guerra, advogada especialista em direito imobiliário. Eu tenho o meu Instagram, no qual já tenho um canal chamado Café e Leis, que eu explico alguns temas do direito imobiliário, tento trazer aí as dores que as pessoas têm no dia a dia e explicar de uma forma bem clara, mas como são vídeos muito curtos, o intuito do YouTube é fazer com que os vídeos sejam um pouquinho mais longos e eu consiga aprofundar melhor nas explicações. Então, antes de começar o assunto de hoje, deixa seu like, curte a página, começa a seguir, porque assim, quanto mais engajamento tiver, mais animada eu fico para fazer mais vídeos por aqui. Então, como eu digo no meu Instagram, bem-vindos ao Café e Leis. Hoje eu vou tratar para vocês, vou trazer aqui um pouquinho sobre o assunto do direito imobiliário voltado para leilão de imóveis. Eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque eu tô com material aqui para ser minha cola, mas depois eu vou disponibilizar esse material aqui na descrição. Se eu esquecer de disponibilizar, vocês podem me chamar que eu mando para vocês diretamente, ok? Então vamos começar o assunto. Eu não quero fazer um vídeo muito longo para não ficar cansativo. Esse primeiro vídeo vai ser uma forma geral. E depois, com o passar do tempo, eu vou aprofundando tema por tema, eu vou verificando quais são as suas maiores dúvidas, quais são as suas maiores dores, e aí eu consigo dirigir os vídeos dentro do que for aí me questionado, ok? Vocês têm o meu contato aqui embaixo, minhas redes sociais, então podem me chamar, eu sempre respondo, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto aos pontos. Começando aí com a questão do leilão de imóveis, eu queria explicar um pouquinho sobre os tipos de leilão que existem. Eu costumo falar que existem 3 tipos: o leilão judicial, o leilão extrajudicial e o venda online da Caixa. Qual é a diferença? O leilão judicial, como o próprio nome diz, ele decorre de um processo judicial que já existe. Que processo é esse, Jéssica? Pode ser dívida de condomínio, dívida de IPTU, execução trabalhista, empresa indo à falência, enfim, existem inúmeros casos que podem levar num processo o imóvel ir a leilão. O leilão extrajudicial, ele normalmente decorre de alienação fiduciária, ou seja, a pessoa tem um financiamento, não consegue arcar com o financiamento, com as parcelas que ela fez com o banco, então o banco consolida a propriedade e leva o imóvel ao leilão para poder pagar aí a dívida. E finalmente, que é o venda online da Caixa. Poderia colocar o venda online da Caixa no leilão extrajudicial? Poderia, mas o venda online da Caixa, ele tem regras específicas, edital próprio, então eu gosto de falar que ele é um terceiro tipo de leilão. Eu acredito que se enquadra mais do que falar que existe o venda online da Caixa dentro do leilão extrajudicial. E depois, com o tempo, vocês vão entender por que eu digo isso. Então, um pouquinho mais para frente, como planejar aí a questão de qual imóvel arrematar, por onde começar. O leilão judicial, normalmente, é com maior volume. E ele é muito interessante porque existem aí leilões judiciais que vêm até com desconto de 50% e são assim maravilhosos. Qual que é a vírgula que eu chamo a atenção de vocês? O imóvel, quando ele está indo a leilão judicial, muitas das vezes acontece que ele tem processos, Muitas das vezes não, a maioria, Porque se é judicial, tem processo. E esses processos, a gente tem que entender o que aconteceu. Porque, ok, houve um processo, em um certo momento foi determinado que o imóvel do devedor, da parte ré, da parte autora, enfim, seria levado a leilão para suprir alguma dívida, algum compromisso. E foi feito o leilão. Tá, mas nesse meio tempo, o que aconteceu no processo? Foi cumprido todas as exigências legislativas? Foi cumprido todas as determinações? Está certo como esse imóvel foi a leilão? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é entender o processo. Por quê?
Dependendo de como está o processo, você arremata o imóvel, legal, e depois você vai ter que entrar no processo, vai ter que contratar um advogado, porque você não consegue fazer sem ser advogado. Então você vai ter que contratar um advogado para pedir a posse e a emissão, a posse e a documentação. A posse a gente chama de emissão na posse. E a documentação é a carta de arrematação, que se equipara a uma escritura pública para poder registrar na matrícula imobiliária. Então, precisa de um advogado para ingressar no processo e pedir isso. Então, quando você faz isso, dependendo de como estiver o processo, pode ser que você seja barrado nessa etapa, pode ser que demore, pode ser que o juiz não conceda logo de cara os pedidos, porque tem alguma coisa errada no processo, porque tem algum recurso correndo em outra esfera judicial que travou esse processo. A pessoa que está perdendo o imóvel para leilão, ela pode, por exemplo, ter entrado com uma ação anulatória de leilão correndo em uma outra vara cível e aí não foi comunicado aquele juízo. Então isso pode aí segurar o processo, você pode não ter a sua documentação disponibilizada. Por isso que é recomendável, eu como advogada recomendo, que sempre antes de arrematar, faça o parecer pré-leilão. Porque no parecer pré-leilão, a gente consegue verificar o histórico judicial e verificar a questão, né, do imóvel, como que está o processo. A questão judicial, ela é muito importante, mas também tem a questão documental, porque muitas das vezes acontece também do imóvel estar indo a leilão, o processo em si está ok, correu dentro dos trâmites do Código de Processo Civil, mas a documentação tem algumas travas. Pode ter, por exemplo, penhoras. Nossa, Jéssica, penhora é horroroso. Se tiver, não vou arrematar. Não precisa se apavorar. Porque dependendo como que a penhora surgiu na matrícula, dá sim para você pedir a baixa. É simples. Dependendo da penhora, ela está interligada com o leilão. Então, a partir do momento que aconteceu a arrematação, o valor da arrematação é para cobrir aquele débito daquela penhora, então automaticamente a pessoa arrematando, o valor da arrematação vai cobrir o débito e o advogado da pessoa tem que ingressar naquele processo que originou a penhora e pedir a baixa da penhora. Não é burocrático. Porém, é você ter certeza se o processo correu tudo bem e se esses outros processos que levaram essas penhoras, por exemplo, porque pode ter penhora, pode ter arresto, pode ter indisponibilidade, existem vários termos jurídicos que depois eu aponto um a um em outro vídeo, que podem levar o imóvel, que podem ser gravados na matrícula e que precisarão ser baixados. Quando eu digo baixados, são retirados. Você tem que solicitar a retirada desses gravames, né? Quando eu falo gravames, são penhoras, arrestos e similares. E tem que tirar esses gravames e para isso você tem que ingressar no processo que originou esses gravames e pedir a baixa. Não é difícil, não é complicado. O problema é você entender se o processo em si está tudo certo. Então, por isso que uma análise jurídica pré-leilão é indicada. Porque uma vez que você arremata, como que vai simplesmente cancelar a arrematação? Não pode, entendeu? Lógico, tem alguns poréns, né? No direito não é tudo 100%, existem aí as exceções, mas de uma forma geral, quando você arremata, você não pode simplesmente desistir porque aconteceu um problema, então depois você fica com uma dor de cabeça. Isso no leilão judicial, beleza? Terminei por aqui o leilão judicial, vou para o leilão extrajudicial. Antes, uma aguinha. Maravilha, vamos lá. O leilão extrajudicial, ele decorre de alienação fiduciária. Então, normalmente é o mesmo procedimento, você vai entrar em algum site leiloeiro, vai verificar a questão aí do porquê que esse imóvel veio a leilão e aí você vai arrematar, tá? Quando você arremata no extrajudicial, ele não tem um processo, né? Então, normalmente, igual eu expliquei, vamos supor, você comprou um imóvel e pediu um financiamento no banco X. Eu não vou dar nome de bancos aqui porque eu não estou sendo patrocinada por ninguém. Então, você arremata um imóvel pelo banco X, ok, e você não paga o financiamento e o banco consolida e o imóvel vai a leilão.
Simples assim, extrajudicial. Você vai arrematar, ok? Vai entrar lá no site leiloeiro, vai dar o lance e vai arrematar. Depois que você faz isso, você tem que iniciar uma ação. Qual ação que você tem que iniciar? A ação de emissão da posse. É diferente o extrajudicial e o judicial, porque o judicial já tem um processo no qual levou o imóvel para leilão, então naquele mesmo processo você pede a emissão na posse e pede a carta de arrematação. Quando é um leilão extrajudicial, não tem processo, então você tem que iniciar um processo novo. Então você tem que iniciar um processo, pedir a emissão na posse, pedir a carta de arrematação e seguir os trâmites aí de registro de regularização do imóvel. Essa é a diferença do judicial e do extrajudicial. A questão documental, olhar aí a questão de penhoras, gravames, enfim, lógico que também faz parte do extrajudicial, porque às vezes acontece sim de ter um processo existente já correndo, e esse processo gravou uma penhora na matrícula, mas não levou o imóvel a leilão, não houve necessidade. E aí a pessoa parou de pagar as parcelas, o banco levou o imóvel aí a leilão extrajudicial e agora você arrematou. Mas isso não quer dizer que a penhora vai ser baixada. Então você tem que entrar naquele processo de penhora, eu estou sempre usando penhora, que é o mais comum, tá, gente? Mas existem outros 1000 tipos de gravames que podem existir, mas eu estou usando a penhora, que é o mais conhecido. Então você tem que entrar naquele processo de penhora e entender o que aconteceu. E aí sim, por isso que a análise da matrícula antes é muito importante, e aí no leilão extrajudicial, a importância do parecer pré-leilão é justamente fazer essa análise da matrícula imobiliária e ver se está tudo certo, né? Ver se o banco cumpriu com a determinação, porque existe uma lei específica, existe um procedimento certo que tem que ser feito, porque se não for feito, pode sim anular o leilão. Um exemplo disso é a notificação para o devedor. Quem é devedor, está perdendo o imóvel, ele tem que ser notificado primeiramente para poder purgar a mora, ou seja, pagar a dívida, e aí sim depois tem um certo tempo que tem que se aguardar, e aí depois sim pode levar o imóvel a leilão. Então, se por exemplo não houve esse envio da notificação ao devedor para purgar a mora, esse leilão ele pode ser aí anulado. E finalmente chegamos no imóvel da venda online da Caixa. Por que que eu gosto muito do imóvel da venda online da Caixa? Ele é para pessoas que querem iniciar no mercado de investidores, porque ele permite usar o fundo de garantia, ele permite o financiamento, igual o financiamento de casa mesmo, em 360, 420 parcelas. São imóveis mais populares, então os valores são mais baixos. Então, para quem quer começar nesse negócio, né, nessa brincadeira de investir em leilão de imóveis, ele é muito interessante pela facilidade, porque no leilão judicial e extrajudicial, em grande maioria, você não pode usar fundo de garantia. Em grande maioria, não existe financiamento. Existe sim o parcelamento, mas parcelamento é diferente de financiamento. Parcelamento você parcela, você dá um valor de sinal na hora do leilão, normalmente é 50% ou 30% também tem, e o restante você parcela em 36 parcelas, 48 parcelas, um lapso de tempo bem menor. O financiamento não, o financiamento é o financiamento mesmo, igual comprar uma casa nova e você pode parcelar em 360, 420 vezes, dependendo aí do seu potencial de financiamento. Então eu gosto muito da venda online da Caixa por conta disso. Tem edital próprio, então tem que analisar o edital, também tem que analisar a matrícula. É mais fácil sim de arrematar por conta dessas facilidades, mas também tem os poréns que tem que ficar de olho. Falei da venda online da Caixa, falei de leilão extra, falei de leilão judicial. E agora, Jéssica, como é que eu faço para arrematar? Esse vídeo eu vou começar a finalizar ele, né? Como eu falei, ele é o primeiro vídeo. O intuito é falar um pouquinho dos tipos de leilões que existem. Então eu falei dos 3 tipos, ok? E agora eu vou aprofundar nos próximos vídeos como você consegue aí brincar nesses 3 tipos de leilão. O que você tem que ter em mente nunca confie 100% no que você está vendo nos sites. Por quê?
sempre tem alguma coisinha por trás, seja no edital, seja na matrícula, que é a grande maioria. Então é sempre bom fazer uma análise pré, porque quando você consegue analisar o problema antes, dá para você resolver depois. Mesmo que seja um problema grande, você já entra naquela arrematação sabendo, opa, existe esse problema, mas como que eu vou resolver? Quanto é que eu vou gastar? Como é que vai fazer? Então, você percebe que você já entra na arrematação, você já entra no investimento ciente do que está acontecendo. É diferente quando você arremata e depois vem procurar um advogado para resolver o problema depois da arrematação, porque dependendo do problema, fica muito difícil resolver. Demora muito, é muito oneroso, e aí você tinha um capital de giro aí de um valor X para poder investir naquele imóvel e você vai acabar arcando com mais do que você já tinha, vai acabar demorando mais porque você não se precaveu antecipadamente. Então, a minha primeira dica nesse primeiro vídeo é essa: antes de arrematar, verifica, faça um parecer para leilão. Analisa antes, porque depois fica um pouco mais difícil, né? Não é mais difícil, dá para resolver antes e depois resolve, não tem problema. O problema é o que você estava pensando. Você estava pensando em arrematar para daqui 3 meses vender, para levantar tanto, e começa a fazer a calculadora lá, as continhas de quanto que você vai ter aí de volta. E depois acaba percebendo que não é bem assim, que você vai demorar mais 6 meses, 8 meses, vai gastar mais tanto. Então você tinha um cenário aqui e você depois acaba tendo um outro cenário aqui e acaba ficando chateada com a situação, porque não era o que você planejava. Eu espero que esse primeiro vídeo tenha te agradado, tenha explicado um pouquinho da questão de leilão de imóveis. Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer um pouquinho mais específicos os assuntos. Esse aqui foi um modo geral, mas os próximos vai ser um pouquinho mais específicos. Então deixa os comentários, me chama no Instagram, segue lá também, porque assim eu consigo saber quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas e tratando assunto por assunto. Até a próxima, um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde para vocês.